Ok, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje do Jaraguá Tênis Clube. Advogados falando, faltou o criminal, o Elton Roberto, que foi convidado, não veio, faltou o nosso querido Diógenes Tenório Júnior, que hoje é o Procurador-Geral da Assembleia, deve estar até aqui. Poucos problemas. Ele agora não tem problema nenhum, ele disse que ele agora dorme tranquilo em casa, sem problema. Não é, meu velho? Pois é. Não tem problema nenhum e tal, mas é isso mesmo. Mas eu acho o seguinte, essa questão, eu já vou provocar você, essa questão do gestor público, a gente conversava antes do programa, eu tive a oportunidade de ser gestor público algumas vezes e, de uma certa forma, estou sendo agora de novo como diretor lá no Tribunal de Contas. Então a gente começa a conhecer e a ver os gestores públicos municipais, o que eles sofrem. O nosso presidente Otávio Lessa, que você tão bem conhece, que tem assim uma visão espetacular, você não quer um tostão do gestor municipal. Nós vamos fazer capacitação, nós vamos fazer qualificação, mas nós vamos fazer nas cidades sedes daquelas macro-regiões, de graça. Não vamos cobrar um tostão dos prefeitos, mas nós vamos fazer capacitação e qualificação de todos eles, para que pelo menos eles tenham gente para dizer assim: olha, a prestação de conta do meu município está sendo levada a efeito desta maneira e ensinado por vocês, que são os fiscalizadores. Não vamos precisar fiscalizar se eles tiverem essa noção. E aí, antes de entrar propriamente no eleitoral, eu passo para você, meu amigo Marcelo, para você falar dessa visão que é a visão cultural, que tanto o Saval falou ali ainda há pouco. Essa visão que falta aos gestores, de um modo geral, que eles precisam se entender entre si, que eles precisam ter decência, que eles precisam entender que o dinheiro que eles estão gerindo não é deles. Sem dúvida, Geraldo. Eu acho que passa a situação aí posta é de conceito. E por que de conceito? Porque, por exemplo, o Marcos estava tratando justamente da PEC 82, e que eu acho que é uma PEC importante, porque ela vai trazer autonomia das procuradorias, mas você não pode apenas dar autonomia, você tem que, ao passo que você dá autonomia, você tem que valorizar os procuradores. Você dá condições. Eu acho que é uma luta que tem que ser feito, foi feito aí, e a gente vem gradativamente tomando conhecimento, como foi feito no âmbito da Defensoria Pública, foi feito com os procuradores de Estado, com a própria isonomia que houve com o Ministério Público. Há uma luta agora dos procuradores autárquicos nesse sentido. E o que precisa é isso, o gestor, se ele bem soubesse e se ele quisesse evitar problemas futuros, ele teria uma procuradoria forte, ele teria um órgão de natureza consultiva ou de assessoria forte, porque evitaria certamente problemas futuros. E se você valoriza aqueles órgãos, não apenas na sua estrutura, mas no conceito e valorização dos servidores, você certamente vai ter um serviço bem desempenhado e vai evitar problemas futuros. Mas isso, Geraldo, a gente está vivendo um momento de mudança no Brasil como um todo, e é que é conceitual. Eu estava lendo hoje de manhã um artigo e fazendo uma provocação, o Elton não chegou, mas fazendo uma provocação sobre a delação premiada. Perfeito. E que é um prêmio. E que um prêmio, às vezes, como nós vimos recentemente, um gerente da Petrobras dizendo textualmente que roubou. E a gente não vê um sinal de abalo na face dele, de tristeza, de remorso, de nada. Quer dizer, muito pouco. Eu não sou contra a delação premiada. Agora talvez seja o momento da gente repensar, porque o Instituto foi muito bom, ele veio bem concebido, sob a possibilidade de você poder abrir a caixa preta em algumas situações que você não tem como abrir, mas o simples fato de você abrir a caixa preta e dar às vezes uma punição muito branda, e a única punição existente é a pessoa dizer: eu sou ladrão. Mas fora isso, talvez não tenha consequências maiores. Porque quando você recambia cento e tantos milhões ou bilhões para os cofres públicos, certamente aquela pessoa que desviou tem mais alguns valores aí, com certeza, na órbita, lógico, né? Que tem. E afora isso, também existe um negócio que, me perdoe, quem quiser botar a carapuça na cabeça pode botar, porque eu não tenho medo, mas existe também um negócio chamado incompetência. Quando você dá a você uma delação premiada, você cruza os braços e não faz investigação. Quer dizer, o país tem N órgãos para investigação, incluindo a própria Polícia Federal, e se deita em cima de delações premiadas. Pelo amor de Deus, você está coberto de razão. Ô, Geraldo, fala, me permita também entrar nesse assunto que vocês estão colocando tão bem, como o Marcelo está colocando, certo? Veja bem, na advocacia, nos últimos anos, houve uma profissionalização da advocacia pública. Nós temos aqui dessa mesa
né? Eu não sou especialista na advocacia pública, mas temos colegas aqui que estudaram e se prepararam para a advocacia Pra pública. isso. Da mesma forma, essa visão tem que ser a visão do gestor público. Até para que a gente possa separar, e você na sua função no Tribunal de Contas, o joio do trigo. Claro. Porque tem muitos funcionários do interior de prefeitura que às vezes cometem erros, mas não são desonestos. Ah, não. E A profunda ignorância existe também. Ignorância e competência. Existe. E a partir do momento em que haja a profissionalização da gestão pública, Pronto. você vai separar o joio do trigo. Exatamente. Para aqueles que verdadeiramente são desonestos. É. Porque, Felipe, só um ressalvo. O que eu acho que acontece muito com os gestores do Poder Executivo, os governadores quando assumem e tal, é a escolha do seu quadro. Porque não se escolhe pela competência, se escolhe pela política, política. né? Exatamente. Por questões pessoais, por compromissos assumidos, não por competência. Aliás, veja bem, aquela famosa filosofia. Meu pai dizia muito bem, papai foi ministro e terminou a vida dele depois como ministro do Tribunal de Contas. Coincidência danada, né? E ele dizia o seguinte: meu filho, a arte do gestor está em se cercar bem. Com certeza. é isso Se que eu você se penso. cerca bem, pelo amor de Deus. Exatamente. O que é que acontece então? O que eu acho que é o reflexo das más gestões? Exatamente a escolha da equipe. Porque, claro, o gestor ele não tem conhecimento de todas as áreas. Claro que Porque não. Ninguém tem Não, essa capacidade claro de que conhecer não. todas as áreas. Mas se você monta pessoas, uma equipe com pessoas que é técnico, que conhece aquela área, inclusive ela vai trabalhar com mais dedicação. Porque ela vai querer fazer bem feito, porque ela é da área, é o trabalho dela. Então ela quer fazer um nome, quer ser respeitada. Agora ela vai para lá pelo para ser respeitada e fazer o nome, não pelo conhecimento dela, querer embromar o gestor. Não, Aí não, mas eu, nesse por exemplo, aspecto. quando Mas, gestor, por eu não me exemplo, deixo ser embromado, eu quero saber tudo sobre aquilo. Exatamente, mas ele vai querer desenvolver porque ele faz porque gosta. Faz porque gosta. É a área que ele trabalha, é a área que Exatamente, ele tem conhecimento. exatamente. Aí você pega uma pessoa que não tem nada a ver com aquela área. Identificação Bota nenhuma. um médico na Secretaria de Educação, por exemplo. O que é que o médico vai fazer na Secretaria verdade. de Educação? Então, é isso que eu digo. O problema do Brasil é exatamente isso. Não existe um comprometimento dos gestores do Poder Executivo na escolha das suas equipes. Se houvesse isso, uma responsabilidade maior, com certeza nós teríamos Muito uma bem. administração muito bem melhor. Tem duas pessoas de microfone na mão, vamos lá. Somado a isso, eu acho que Tá bom? da falta do conhecimento técnico na escolha dos gestores, eu acho que muitas vezes não compensa um técnico assumir determinado cargo. Não compensa, exatamente. A legislação é muito complexa, enfim, você está sujeito a tiroteio de toda a ordem, os órgãos de fiscalização aí, Tribunal de Responsabilização. Contas, Controladoria, Procuradorias, Ministério Público, em cima, e por vezes a remuneração que você está disposto a receber não é aquela que o cargo... É verdade. O cargo dispõe, Da né? responsabilidade que você tem no cargo. É uma coisa a se pensar. Se verifica muito hoje o valor do subsídio do ministro Supremo, que é exorbitante. Não é. Mas é por isso que eu sou a favor das escolas de gestão pública. Elas deviam proliferar nesse país. Sem dúvida nenhuma. As escolas de gestão pública, não acha, Salval? Acho, e particularmente, eu tenho um entendimento de que o que falta, e a gente está falando de advocacia privada, estamos falando de advocacia pública, estamos falando de gestão pública, estamos falando de poder judiciário, e o que falta, e o que é necessário para todo mundo, é profissionalização. Profissionalização. A profissionalização, a capacitação, a especialização é fundamental. Quem não é capacitado, quem não é especializado, quem não é profissional, acaba sofrendo as consequências. E a gente vê que gestores que se cercam de pessoas que não são capazes profissional acabam sendo responsabilizados, por exemplo, no TCU. Sem dúvida alguma. Porque o sistema de controle é um sistema policialesco. Ele vai assim, olha, vamos lá ver quem tem algum erro. Puf, você é responsável. E a responsabilidade Pronto. é do gestor. E a responsabilidade é do gestor. É por isso que é necessário, e aí eu volto a insistir, o nosso problema na administração pública, nosso problema em todas as esferas de gestão é a sua falta de profissionalização. Perfeitamente. Nesse aspecto, Geraldo, eu gostaria de complementar, né, porque além de advogado, eu sou professor do curso de administração pública da Universidade Estadual de Alagoas. Muito bom. Muito bom. E esse curso que De tem administração pública. Muito bom.
da Universidade do Estado de Alagoas. E quando há essa profissionalização, ela sai até mais barato para o próprio Estado. Com certeza que sai. Até porque, Geraldo, nesse aspecto, eu vou lhe dar um dado. Nos últimos anos, houve muitas denúncias de corrupção, seja a nível federal, estadual, de questões de consultorias, que muitas vezes o Estado de Alagoas ia buscar em outros estados. A partir do momento que você dissemina a escola de gestão pública, que você dissemina a administração pública, que você tem administradores públicos preparados, e ontem mesmo eu estava dando uma aula para diferenciar, né, um texto do Sanderfield que diferencia a administração privada da administração pública, porque os nossos administradores públicos, historicamente, muitas vezes foram formados pela administração privada, e na administração privada você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Perfeito. Na administração pública você tem que Só fazer que a tudo lei aquilo permite. como a lei manda. Exatamente. E essa noção básica tem que passar pela figura do gestor e por todos que fazem parte do serviço público. Exatamente. E o conhecimento, que, pelo amor de Deus, ele tem que ter um belíssimo conhecimento. Se não puder ter na profundidade, que se cerque bem para ter na profundidade aquilo que ele não sabe. E Com até certeza. aquele que tem na até aquele profundidade que tem. ainda tem dúvidas muitas vezes, até porque, como a gente estava conversando aqui, a lei é muito complexa. Muito. Então, Imutável. Até para nós, advogados que atuamos na área pública, para quem são os advogados aqui públicos mesmo, procurador, tudo, muitas vezes chega uma questão que um entende de uma forma que não pode, já o outro entende de forma diversa que pode. Mas Então, é por até isso que o aquele direito é gestor bonito. preparado... Por isso é que o direito é bonito. Exatamente. Porque ele vai ser eternamente discutido e discutível, não é verdade? Sobre todos os aspectos. Meu querido Marcelo Bravo, me dá esse prazer de estar fazendo esse programa hoje, me deixa aqui oriçado que eu estou querendo entrar numa área dele, essa área eleitoral, em que o país vive um momento de enorme tensão e, na verdade, eu diria a você que eu não sei se esse programa que vai ao ar primariamente no sábado às 12 horas e à meia-noite e no dia seguinte, domingo, às 12 horas e à meia-noite, eu não sei se nesse domingo o que é que está acontecendo nesse país, quando se promete aí movimentos, protestos e etc. pelo país inteiro. Não sei. Como é que você enxerga esse país que tem princípios eleitorais? Me parece que não absorveu culturalmente ainda a sua responsabilidade eleitoral. Talvez não tenha sequer encontrado o seu verdadeiro regime e por aí vai. Como advogado, você que está acostumado a labutar, você e o Daniel, acostumados ambos a labutar muito nessa área, como é que vocês estão vendo este panorama que nós estamos vivendo de Brasil? Ricardo. Seja para alertar, seja para dar um pouco de cultura eleitoral a esse povo. Fala Geraldo, com ele. de um lado com tristeza, até porque quando você vê a comoção que está existindo, vê as discussões existentes, você traz um abalo de credibilidade e com repercussões, inclusive na economia e em outros setores. Claro. E do outro lado com alegria, porque através de situações momentâneas como essa que a gente pode evoluir. Por exemplo, nosso Congresso Nacional, na noite de ontem, terminou aprovando uma parte da reforma política eleitoral, na minha ótica ainda muito tímida, mas acabando com as coligações proporcionais para deputado federal, deputado estadual e para vereadores, e prestigiando aqueles que sejam mais votados. Mas o nosso problema no Brasil é de natureza endêmica. A gente não pode tratar os assuntos de arremedo, apenas para solucionar momentaneamente. Por exemplo, o Brasil precisa, com seriedade, tratar de uma reforma política, eleitoral e partidária séria, porque hoje não é tratado. E a gente vive no país do faz de conta. Verdade. Porque todo mundo pensar que um político vai gastar 20, 30, 40, 50, 100 milhões e não vai tirar do exercício do mandato, isso é hipocrisia. Porque se ele não tirar, aquele que investiu vai querer tirar. A gente precisa, inclusive, conceitualmente, passar a repensar algumas coisas, por exemplo, licitação pública. Eu vi um artigo, há tempos atrás, do promotor Marcos Rômulo, com o qual eu concordo integralmente, que talvez fosse a época da gente adotar, e o momento da gente adotar o sistema americano. Você ganhou o município, ganhou o governo, você pode contratar quem você quiser. A exigência é que seja mantido o preço praticado no mercado e a qualidade. E a qualidade, sem dúvida. Geraldo, só um acréscimo. Acaba com a safadeza da Sem licitação. dúvida. Com certeza. Quando o Marcelo colocou que a evolução da legislação eleitoral, da situação como um todo, ela vem evoluindo a passos lentos, muito a gente deve a evolução graças aos nossos tribunais.
o que não deveria ser a atividade dele, porque o tribunal não tem atividade de Fidelidade legislar. partidária é um exemplo, né? E o Tribunal Superior Eleitoral mesmo vem dando exemplo em grandes lacunas. A gente teve agora, recentemente, saiu uma decisão de compra de apoios políticos, cassando o mandato de um prefeito por compra de apoios políticos na eleição passada que ocorreu. E o que é isso? Nada mais do que aquele que, para poder ter na sua base um número maior de partidos, de aliados, chega realmente a bancar uma campanha do outro, chega a comprar efetivamente o apoio para estar do seu lado. Então, quer dizer, por que a legislação também não evolui? Acho que talvez essa pressão que o Tribunal Superior Eleitoral vem fazendo ao longo do tempo é onde vem forçando e ajudando para que ocorra uma reforma política e para que evolua, mas que muita coisa ainda tem a ser preenchida. A gente vê os exemplos aí de que, para que você apresentar no registro de candidatura o seu programa de governo, se depois não pode ser cobrado? Quer dizer, cobrado por quê? Pela população? Deveria sim ser cobrado também pela fiscalização, pelos órgãos fiscalizadores, para dizer, não, está aqui o seu programa de governo, não cumpriu, digamos, não pode até ser candidato, até chegar a um ponto desse. Obviamente que aí a gente estaria chegando ao extremo limite, mas que possa ter algum meio de cobrança e possa ter algum meio de punição, que é o mais importante. Você fala, inclusive, um negócio interessante. Eu estava em Brasília ontem e eu tive com alguns deputados também, obviamente que eu não vou dizer nomes aqui, mas um deles disse para mim, olha, projeto não está me faltando, eu tenho uma opção de projeto. Agora, não adianta para nada, viu, Geraldo? Porque nem deixam votar, nem deixam chegar onde é para chegar, e eu não tenho o que dizer ao meu povo que estava esperando isso. Tudo é acordo de líderes. Ô, Geraldo, isso tem que mudar. Geraldo, eu acho interessante também, como disse o Marcelo Daniel, a gente vê qualquer tipo de corrupção, e disse também o nosso procurador de Estado, a corrupção ela é ambidestra, ela é endêmica no Brasil. Agora, por outro lado, a gente tem que ver o amadurecimento. Ambidestra entrou no meu vocabulário. A gente tem que analisar também o amadurecimento das instituições democráticas. Perfeitamente. Né? Como é que você podia pensar 20 anos atrás das principais construtoras do país está sendo investigada? Mas aí eu quero parar, porque era um dos assuntos que eu ia tocar. Eu queria parar com você um pouquinho aí. Certo. Elas estão sendo pressionadas em função de uma instituição chamada Petrobras, ok? Agora eu pergunto a você, sem medo de errar, será que existe alguma construção pública nesse país, seja lá o que for, de infraestrutura, de energia elétrica, do que for, que não esteja dentro do mesmo esquema da Petrobras? Apesar de eu não gostar de generalizações, quando o advogado falou isso na Polícia Federal em Curitiba, demonstrando que em qualquer obra, seja da União, seja do Estado ou qualquer interior desse país afora, há uma tendência de que haja um sobrepreço, nós sabemos que isso, infelizmente, é uma realidade. É uma realidade. E é fácil precificar, né? Havendo boas exceções a respeito disso. Ok. Agora, o amadurecimento da instituição, eu estou colocando no seguinte aspecto, porque hoje você tem uma Procuradoria da República, perfeito, que fez um trabalho técnico, claro, certo? Que nesse aspecto, a Procuradoria da República, que foi muito pressionada, mas que ela fez esse trabalho técnico e onde a própria escolha dos procuradores da República foram os colegas de classe que colocaram ele lá como procurador da República, referendado pela presidência da República, onde a Polícia Federal fez seu trabalho, certo? Então, nesse aspecto, eu sou otimista, Geraldo. A gente tem que ser, só que a Polícia Federal e a Procuradoria da República sozinhas não vão chegar no âmago desse poço em 200 anos. Isso é verdade. Não é verdade? E tem um fato interessante, viu, Geraldo? Tratando especificamente da Petrobras, poucos sabem, mas se deveu muito o que a gente está observando agora, que a gente não pode julgar ainda se certo ou se errado, porque ainda não tem sentenças, há indícios realmente de fatos gravíssimos, algumas confissões, de que houve, através de uma condução de um magistrado, que eu posso divergir dele muito, mas ele foi muito importante nesse procedimento, que é o Sérgio Moro. Perfeito. E poucos sabem que ele foi decisivo também no Mensalão. Ele era assessor da ministra Rosa Weber no Supremo. Perfeito. Ele decidiu o Mensalão e agora, através inclusive dos acordos de leniência, está decidindo a situação da Petrobras. E esse amadurecimento passa também porque nós somos advogados com amplo direito do contraditório. Claro, né? Claro. Não é de forma nenhuma. Mas não com delação premiada. Claro, né? Mas, infelizmente, Felipe, isso não basta. Deixa eu tentar. Olha, nós temos 5 ou 6 minutos para terminar o programa. Então, deixa eu botar uma pergunta no ar aí, porque como ela é muito polêmica e está na hora, então eu queria ouvir a opinião de cada um, pediria que não fosse longa por isso, porque agora a televisão está ali, o horário é o horário, tá? É isso mesmo, vamos lá, vamos em frente que atrás vem gente. E a pergunta é a seguinte: impeachment, cassação ou nada?
Começo com você, Leite. Não, termino com você. Maria. Eita, vai começar por mim. Vou. Eu que não Ah, não, nada peraí. eleitoral. Peraí, eu vou dizer, vou justificar. Como é que você passa logo a tua fala todo dia no programa falando da rejeição das mulheres, da discriminação, bota você em primeiro lugar e você reclama? Assim, Não pode. Mas a minha opinião, não como. Porque não é bem minha claro. área, né? Tá? Não, lógico. Eu A entendo que cidadã. impeachment, no momento, é impossível, porque não tem nenhuma denúncia contra a Dilma como presidente. Apesar de, nas delações, o nome dela ter citado como ministro e outras atuações, não como presidente. Então, eu vejo que não há ainda uma denúncia com relação a ela. Então, eu acho inviável. A cassação vai depender do Congresso Ok. e das questões políticas, né? Talvez o Renan Calheiros, do PMDB, force e leve a essa situação. Mas também tudo é questão política. Sem dúvida alguma. Né? Passa por ela, queira ou não queira. Queira ou não queira, né? O ideal seria, nesse momento, eu acho que o ideal seria para ela uma renúncia, né? Para que não haja um agravamento maior em termos de Brasil. Ou seja, bate no peito e diz assim, vou salvar o meu país. Exatamente, eu Não é? acho que seria Não precisa honroso. fazer como Getúlio Vargas. Não precisa. Precisa chegar a esse ponto. Mas ela está sentindo o nível de rejeição. Inclusive, a aceitação dela era de 23% e agora Exatamente. baixou para 7%. Exatamente, daqui a pouco. Então, ela está sentindo que até aqueles eleitores que ela tanto confiava, de Bolsa Família e tal, já não tem mais a né? mesma. Então, eu acho que isso Maria, é honroso. muito obrigado por você ter vindo a esse programa. Agora eu vou convidar você para o bate-papo, viu? Você vai muito receber um obrigada. telefonema, Eu depois que vai lhe deixar o agradeço telefone muito. aqui para a gente conversar exatamente sobre a área das autarquias. Ótimo. Porque aí a gente sou eu e você só e mais ninguém. Não vai entrar ninguém para atrapalhar o nosso papo, tá bem? Vamos ter muito aqui falar sobre as autarquias. Com e as certeza, com procuradoras certeza. autarquicas, viu? Mas Meu eu agradeço amigo, muito o convite que é de estar isso, aqui representando prazer foi meu. as autarquias, a advocacia pública das autarquias, como também representando a mulher advogada alagoana. Muito Ok. obrigada. Meu amigo, o que é que você defende, Eduardo Lopes? É impeachment, cassação ou nada? Eu comungo particularmente com a ideia da Marié, mas ao contrário do que proliferado por muita gente, que diz que o eventual impeachment seria golpe, eu acho que não. Acho que o impeachment e uma futura cassação faz Ele é uma parte- figura jurídica faz que está na parte- Constituição. Faz parte do Estado Democrático do Direito, enfim. Mas não vejo também, pelo menos não está divulgado, qualquer fato que Perfeito. praticado pela presidente Que justifique. a abertura do processo de impeachment. Ok. Meu caro, que coisa boa você ter vindo aqui. Gostei muito, viu, Marcos Saval? Gostei realmente muito. Eu que Primeiro, agradeço a o oportunidade. O presidente Roberto Mendes se fez representar magnificamente. Tá ligado. Ele tá sempre ligado, para cima. Tá ligado. Então eu agradeço ao Roberto Mendes por ter sido tão bem representado aqui nessa discussão gostosa que nós tivemos aí. Impeachment, cassação ou nada? Eu, particularmente, comungo da ideia de nada. Eu acho que protestar é preciso, é fundamental, é amadurecimento institucional do povo, é o povo saber o que quer. E o povo definiu o que queria em um determinado momento, em outubro passado. Ele sabia o que queria e não mudou o cenário de outubro para cá. Olha, mudou pontualmente alguma coisa. Sem nenhuma tendência, porque eu prefiro até não ser tendencioso nessa coisa. Com o que você falou, eu sou obrigado a fazer uma pergunta. O povo votou em alguém que disse que ia fazer alguma coisa Sim. e logo depois fez o contrário. Não, aí é que tá, não mudou o cenário de outubro para cá. Mudou foi alguns atos, que seriam atos necessários para qualquer lado. E olha que eu não falo isso partidariamente. Ok. Acho que nós temos, nesse amadurecimento, que nos preparar para a próxima eleição. Muito bem. Aí eu gostei. Aí que eu acho. Aí eu nós gostei. temos que nos cercar de conhecimento e informação para, na próxima eleição, fazermos escolhas melhores. Muito bom. Felipe Cavalcante, que bom você aqui conosco. Agora comigo é a segunda vez, já teve no bate-papo. Tá ligado. Isso aqui ninguém desliga, não. Todo mundo tem mania de fazer isso. Adora um botãozinho, né? Não sei porquê. Vamos Mas lá. a luz não tá ligada, não. Hein? A luz não tá ligada. Não, a luz não tá ligada. Ei, Felipe, impeachment, cassação ou nada? Enquanto advogado, não há caracterização do crime de responsabilidade para caracterizar um impeachment. Muito Isso bem. tem que ficar bem claro. Inclusive o trabalho do Procurador da República, eu pude verificar, ele verificou que não houve conexão com a Presidência da República. Perfeito. E se houve de fatos que ocorreram na eleição de 2010. Ok. Porque a Constituição não permite a caracterização do impeachment e do crime de responsabilidade. Para o impeachment. Para o impeachment. Mas se existe em 2010 um crime eleitoral,
pode ser previsto processo não, de cassação? Porque não, foi no processo eleitoral anterior, não foi nesse processo não foi eleitoral esse de agora. de 2014. Obrigado por ter vindo, obrigado, Sabá, por ter vindo também. E vocês todos aí vão ter convites para o bate-papo, tá certo? É sempre uma honra. Meu querido Marcelo Bravo, com os mais profundos agradecimentos pelo programa que você montou. E eu queria dizer a vocês o seguinte: eu estava enrolado até a alma, porque eu já havia combinado há algum tempo com ele fazer esse programa, mas eu estava viajando, né? Estava em Brasília e tal. Eu disse assim: Marcelo, posso contar com você? Porque senão eu não vou nem poder montar um outro almoçando com a notícia. Fique certo, não tem problema nenhum. E eu me tranquilizei porque conheço a figura. Então fiquei tranquilo, e ele faz um brilhante programa como esse. Produtor de televisão. Pelo amor de Deus. Marcelo, impeachment, cassação ou nada? Geraldo, eu acho que a melhor forma de responder é com uma frase cunhada durante muito tempo na justiça eleitoral: que voto não tem preço, tem consequência. A gente precisa do amadurecimento político. Se você observar como operador do direito, não está hoje previsto nenhuma das hipóteses, seja para um eventual impeachment, seja para um crime de responsabilidade. Perfeito. É claro que o casuísmo eventualmente pode existir, mas o que eu acho é isso: que a gente tem que amadurecer e, através do voto, mudar esta realidade. Ok. A gente sabe, por exemplo, eu tive 2 semanas seguidas em Brasília, você estava em Brasília, o clima está muito ruim, Muito. Já existe ambiência hoje para discussão, só que a gente espera que a gente possa crescer nesse procedimento, que a presidente possa repensar, às vezes eventualmente até uma licença. O caso da renúncia às vezes é uma medida muito radical, e mais, começar a contemplar os anseios do povo, mexer em algumas peças, ter coragem de mexer, esquecer às vezes isso, as situações partidárias, escolher o que é melhor para o Brasil. O que a gente precisa é isso. Eu escrevi um artigo essa semana, está postado no meu blog do Primeira Edição. Eu escrevi lá em Brasília, porque eu acho que dá exatamente o retrato do que está acontecendo. O título do artigo é Entre o Nervosismo e a Chacota. Então, o que está acontecendo em Brasília? O nervosismo de quem não está entendendo a situação, não sabe o que pode acontecer, o que não pode, e a grande chacota que virou esse assunto em todas as redes sociais. Pelo amor de Deus. É demais também. Eu acho que nós estamos aqui para avacalhar o nosso país, não, no bom sentido. Eu acho que, se está instituído o poder, nós temos que respeitar esse poder instituído até onde possamos respeitar. Obrigado a vocês por terem vindo a esse programa. Muito obrigado mesmo. E eu espero que a gente tenha encontros dessa natureza em outras feitas. Obrigado particularmente a você e ao Daniel pelo trabalho que tiveram conosco. Já que você me pulou, mas eu não poderia deixar aqui de registrar aqui, Daniel! E eu queria falar, foi por isso que eu Claro, Daniel, me perdoe, Daniel. Está perdoado. Primeiro, agradecer a você mais uma vez o recebimento, mais uma vez a recepção que você teve conosco. Agradecer também a Isabel Pinheiro, que fantástico buffet. E eu queria só completar uma coisa. Eu acho que a Maria bem colocou aqui no começo, não se trata nesse momento de uma questão jurídica, trata-se de uma questão política. Até onde o Brasil vai nos manifestos e até onde a presidente vai aguentar? Eu acho que aí é a resposta da pergunta. Olha, sinceramente, com 1000 perdões, porque você sabe que você mora no meu coração. Igualmente, você está perdoado. Já. Aqui não é fácil também, não. E hoje só tem 6, mas não é fácil você fazer um programa com 8. Aí você às vezes se perde. Mas okay? fica o meu crédito então para a próxima. Com o advogado na mesa, pior ainda. Com o advogado na mesa, pior ainda. Tratou logo de se defender. Gente, muito obrigado por terem estado conosco também até agora. Até amanhã, se Deus quiser, ou com uma reprise do nosso Almoçando com a Notícia. Lembrando a você que você tem 3 maneiras de assistir esse programa. Uma, pela TV Mar, canal 25, NET, ok? Nos horários meio-dia e meia-noite. Outra também nos horários meio-dia e meia-noite de sábado e domingo, através do site gazetaweb.com. Você abre o gazetaweb.com, logo em cima tem, assista aqui TV Bar ao vivo, mas é ao vivo, então vocês têm que ver também no horário. E a terceira é a seguinte: segunda-feira já está no YouTube, esse programa já está integral no YouTube. Todos os nossos programas, Bate-Papo e Almoçando com a Notícia, estão à disposição de todos os telespectadores do mundo inteiro do YouTube. Que coisa boa! Agora é com visualizações reais, viu? Eu conheço alguém que pega o mesmo computador e fica tum. Aí aparece um número de visualizações. O negócio começou agora, como é que pode ter visualizações desse jeito? O babaca vai lá e desculpe, mas você faça isso não, que é feio. Voltamos então, depois, se Deus quiser, ele mandou dizer que quer, a gente volta.